Oi gente, tudo bem com vocês? Salve a Maia e sejam bem-vindos à TV Maia Som. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a minissérie da Netflix que é O Casal Perfeito. Mas antes de começar, por favor, deixa o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom gente? Então bora lá pro vídeo. Essa minissérie que lançou recentemente Casal Perfeito. Essa série foi estrelada pela Nicole Kidman, Liv Schreiber e Ivy Herzog, Dakota Fanning. Essa minissérie é uma adaptação de um romance anônimo lançada em 2018 pela Ellie Helen e Bear Bud. Não sei se eu falei certo, tá? Sobre a história dessa minissérie, a gente acompanha um casamento luxuoso em The Clutch, que termina tragicamente antes mesmo de começar, quando o corpo aparece na praia na manhã da cerimônia. E todos os que ficaram na casa no fim de semana são suspeitos. Então a história dessa minissérie é essa. Vamos falar sobre a família, né, que se passa nesse final de semana de casamento. O casal que praticamente iria se casar era Amélia e Benji. Os dois estão juntos faz uns 2 anos. E a família que praticamente está nessa casa é a família do Benji. Ele é famosa. Ela é uma escritora muito bem recomendada lá fora, né, no caso. Então, a mãe dele, que é a Gwen, ela é uma escritora muito bem famosa e tudo mais. Então, ela é casada por Tag, que é o pai dele. Os dois estão casados há bastante tempo, desde o começo da carreira da Gwen. Só que, porém, o casamento deles... Vamos falar do casamento entre Gwen e Tag. Os dois casaram praticamente por amor, né, no caso, só que um relacionamento entre 20 anos, né, no caso, ele é desgastante depois de um tempo. Então, os dois estão juntos por causa da viagem. Então, praticamente, os dois se amam mais. Só que, porém, o Tag... já faz um bom tempo de que ele tá traindo a Gwen há muito tempo atrás. Então ela praticamente acoberta as traições dele para não sair da mídia. Então, realmente, esse casal perfeito é deles, tá? O nome do título dessa minissérie é sobre eles. Então, a mídia fala sobre eles por ser um casal perfeito e tudo mais, mas não é. Então, senti que essa minissérie destrói isso de um casal perfeito para quem é famoso, né, no caso, para quem é figura pública. Então, eu gostei muito dessa série por causa disso. Todo casal de figura pública que a gente vive, né, no caso, eles estão juntos por causa de conveniência, para dar imagem e tudo mais. Então, essa minissérie fala muito sobre isso. Então, a gente fala de alguns famosos que, nossa, são o casal perfeito. Por trás, a gente não sabe, né, no caso, o que realmente acontece. Então, praticamente, essa minissérie fala muito sobre isso. A gente fala de eles são um casal perfeito, mas não são um casal perfeito. Então, praticamente, essa minissérie fala muito sobre isso. E sobre os dois, né, no caso, os dois têm 3 filhos. Contando com o Benji, que praticamente que ele e a esposa dele iria casar. Ele é o filho do meio. Tem um filho mais velho, que é o Tomás. E o Tomás, ele já é casado com a Amy, só que a Amy tá grávida. E tem um filho mais novo, que é o Will. O Will é um filho mais adolescente entre os 3, né? Então é o mais velho, o Benji praticamente está um jovem adulto e o Will está em uma fase de adolescência. Tem do lado do filho do Benji,
que a Gwen e o Tag são os pais dele, também tem a família da Amélia. A Amélia, ela não vem de uma família famosa, né, de figura pública no caso, só que os pais dela é uma família tradicional que vive há muito tempo juntos, só que a mãe dela está sofrendo por um processo delicado. A mãe dela está com câncer, então por isso que esse é o drama do lado da família dela. A gente vai falar agora dos padrinhos. A melhor amiga da Amélia, que é a Merit, e o melhor amigo do Benji é o Shooter. Nos próximos episódios a gente viu que a Amélia e o Shooter, eles praticamente se conheciam antes de a Amélia conhecer o Benji. Os dois praticamente se conheciam por praticamente se encontrarem no mesmo lugar, essas coisas. Então o Shooter dá essas insinuações da Amélia, né, no caso, só que a Amélia não praticamente responde essas iniciações dele, né, no caso, mas por fim, lá no finalzinho, né, no caso da minissérie, os dois se beijam, só que o Benji vê esse beijo. Então, praticamente, acontece isso. Mas, por fim, o Shooter e a Amélia praticamente não terminam juntos. Mas a Amélia, ela acaba voltando para o Benji porque os dois uma recaída, né, no caso. Então, praticamente, tudo isso que acontece no casamento deles, praticamente os dois voltam a ficarem juntos. Mas, praticamente, quem morre é a Merit. A Merit, que é a melhor amiga da Amélia, ela que morre dessa minissérie. Ela é aquela amiga que tem limite. Acho que todas as mulheres que assistem, né, aqui no meu canal, tem aquela amiga que pensa em se casar, ter filhos, tem outra amiga que é mais liberal, sai para a festas, né, no caso. A Beth, ela é tipo de amiga que sai muito, bebe bastante e tudo mais, só que, porém, a Merit, ela é amante do Tag, sogro da Amélia. A Merit, ela é amante do Tag, e só que, porém, nesse comecinho da minissérie, né, no caso, a gente viu que a Gwen, ela acaba descobrindo que o Tag estava traindo ela com outra pessoa, porque o Tag comprou uma pulseira, só que não era para a esposa, era para a amante. Então a vendedora praticamente pergunta: você não tá usando? Não tá usando o quê? Então praticamente ela descobriu que o Tag comprou uma pulseira que praticamente não era para ela. Então a Gwen acaba pesquisando, fuçando as coisas dele, né? No caso, viu o recibo e viu qual foi a pulseira que ele comprou. Então, quando a Merit chega lá na casa de praia deles, a Gwen viu a pulseira na mão dela, da mão da Merit. Então, ela praticamente pensou que não, ela é amante do Tag. Então, esse é o drama da série, né, da minissérie, né, no caso. Então, praticamente a Merit foi morta por alguém praticamente relacionada a isso. Só que por fim, depois da morte da Merit, a gente descobre que a Merit estava grávida do Tag. Então, praticamente iria vir um filho para dividir a herança entre os 3 filhos, né? Então, praticamente viria um 4º filho. Então, praticamente, a pessoa que matou a Merit, com certeza teria matado por causa de dinheiro, para não dividir a herança. Ao longo dos episódios, a gente pensa, óbvio que foi a Gwen. Ela não queria dividir a herança para o 4º filho. Só que depois disso, não foi a Gwen. Depois a gente pensa, sim, foi a Gwen, só que a Gwen foi a mandante para matar a Merit, porque ela que pagou matar a Merit, mas por fim acontece isso. Já que os policiais, quando investigam esse assassinato, né, no caso, esses policiais têm uma filha adolescente que é amiga do Will. Então,
Então, praticamente, a policial, né, no caso, não a detetive, né, no caso, ele tem uma boa relação entre a família. Depois da morte da Meredith, a Gwen pede para a Amélia assinar um contrato de não divulgar informações a mais sobre a família, né, no caso. Então, depois que ela assina, né, no caso, ela faz meio que a contrário, né? Então, praticamente, ela ajuda a detetive a praticamente investigar o caso. Então, praticamente começa a contar as coisas. Então, ela é a única daquela casa que estava cuidando, sabe? Da família. Por que vocês fazem isso? Por que vocês mandam a gente assinar esse contrato? Então, praticamente depois disso, a gente descobre que o Tag já traiu a Gwen há muito tempo atrás com uma professora do Will. Então, quando acontecem essas coisas, para não sair da mídia, se a mídia descobre essa traição, praticamente distorce esse casal perfeito, né, no caso. Então, por isso que o impede para as outras pessoas da família precisam assinar esse contrato para não divulgar essas informações para a mídia, né, no caso. Então, disso que a Amélia acaba, na verdade, por trás de tudo isso, a Tive acaba descobrindo mais coisas sobre o assassinato entre a Meredith. Tudo isso que acontece nessa minissérie, acontece isso, e depois parece um outro personagem que praticamente parecia que quem tinha dado dinheiro para ele, como se fosse, mandou dinheiro para ele matar a Meredith. Mas por fim, no final da minissérie, a gente descobre que Roderick, né, ele é irmão, praticamente estava envolvido com pessoas erradas. Então, por isso que ela mandou dinheiro para ele pagar as dívidas dele. Então, por causa disso que ela mandou dinheiro para ele. Depois de tudo isso que acontece, não foi a Gwen que matou a Meredith, nem o Shooter também, né, porque foi o Shooter que praticamente emprestou esse dinheiro para ela. Não foi ele também. Também não foi o Tag que matou a Meredith também. Nem o Benji, nem o Will, e nem o Tomás também, no caso. E por fim, quem matou a Meredith? A pessoa menos provável de ter matado é a Abby. A Abby foi ela que matou a Meredith porque ela não queria mais uma pessoa para dividir a herança. Então, como que a Abby estava grávida, então praticamente o filho dela era o neto. E como a Meredith estava grávida, ela rezou, não sei como fala isso, do dinheiro do Will. O Will, no caso, ele iria receber o dinheiro dele depois de ele fazer 18 anos. Só que sobre a gravidez da Meredith, se tivesse o quarto filho, ele não ia receber esse dinheiro. Então a Abby matou a Meredith por causa disso. Então a Abby matou a Meredith por causa disso, então ela foi presa. O final da série foi essa. Isso que acontece na série, minissérie, no caso, eu gostei bastante. Esse final praticamente surpreendeu muito pra mim. A gente sempre vai pelas pessoas que realmente, nossa, esse personagem tem vibe de ter matado ela. Nossa, não, é esse personagem de ter matado ela. Mas por fim, foi uma pessoa menos provável, intenções de praticamente matar alguém. Então, eu gostei muito dessa minissérie, me prendeu bastante. Eu praticamente engoli essa minissérie em um dia só. Então, eu gostei muito, recomendo demais. É legal, recomendo. Então, é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? É isso. Um beijo, forte abraço. Tchau!